Hoje vamos falar de síndrome do intestino irritável, uma doença funcional do tubo digestivo caracterizada por dor abdominal e alteração dos hábitos intestinais na ausência de uma doença orgânica documentada. É o tema para esta rubrica que normalmente temos ao sábado com a Liga contra o Cancro. É convidado hoje Ricardo Veloso, gastroenterologista. Muito bom dia por ter vindo para nos falar desta doença que parece que é bastante frequente, mas qual é a gravidade desta doença? Muito bom dia, obrigado em nome do Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa contra o Cancro. Hoje não para falar de uma doença oncológica, mas para falarmos de uma doença que, apesar de efetivamente não se enquadrar nos cânones normais do que é considerado uma doença grave, ou seja, não provoca cancros, não provoca alterações da fisiologia, digamos assim, da pessoa a longo prazo, não provoca a morte, nem aumenta a probabilidade de ter algumas doenças do tubo digestivo da pessoa, mas é efetivamente torna a vida um inferno. Exatamente. Eu costumo dizer aos meus doentes que é uma doença que, apesar de não matar, mas mói muito, porque por vezes há pessoas, e naturalmente que há um espectro de doença, como em todas as doenças, há pessoas com doenças muito ligeiras, mas há pessoas com doenças mais graves, mais persistentes, e que interfere enormemente com a qualidade de vida. Basta fazer um paralelismo, que há pessoas que têm uma alteração na qualidade de vida equiparável a ter uma depressão crónica e provoca, em alguns países, tanto é a segunda maior causa de absentismo ao trabalho. Ou seja, apesar de não ser classicamente uma doença grave, mas é uma doença que é sub-reconhecida, em que provavelmente só cerca de 20% das pessoas com este síndrome de intestino irritável é que contactam com o médico para tentar um alívio dos seus sintomas, e é uma doença com um impacto enorme na vida das pessoas, e acho que só quem tem intestino irritável é que está a compreender e diz, pois é, isso é bem verdade. Mas isso deve ser então uma doença de difícil diagnóstico, pelo menos do ponto de vista do doente, não é? Que deve começar a sentir algo, mas não percebe muito bem o que é. Eu acho que esse é um dos grandes problemas e ainda é um grande desconhecimento. Tanto nós da comunidade médica, nós ainda somos pequenos ainda no conhecimento desta doença, isto porque é uma doença complexa. É uma doença neurogastroenterológica, não é exclusivamente do tubo digestivo, tem a ver com a interação entre o tubo digestivo e o nosso sistema nervoso central. E lá está, quando uma pessoa tem uma doença orgânica, tem um TAC, uma análise que diz, sim senhor, eu tenho esta doença, está aqui. E mesmo na comunidade médica há uma tendência a dizer, isso não é nada, é tudo da cabeça, que é o pior que me podem dizer. Apesar de efetivamente haver uma relação dos sintomas com algumas doenças como a ansiedade e a depressão, a verdade é que o intestino irritável é uma doença. Nós não temos a capacidade ou exames específicos para dizer, sim senhora, o senhor tem intestino irritável. Porquê? Porque é um diagnóstico clínico. E às vezes o diagnóstico é relativamente simples porque se baseia nos sintomas, na alteração do trânsito intestinal, e nós dizemos, olha, tem intestino irritável. Infelizmente, à luz da ciência atual, é uma doença incurável, nós não temos cura, é uma doença recidivante. O que é que isto quer dizer? Agravamentos e melhorias, mas temos já algumas coisas que podemos fazer, pelo menos para alívio sintomático das pessoas. Era isso que eu ia perguntar, é apenas fármacos ou tem a ver muito com a alimentação? É, exatamente, eu acho que qualquer médico, há uma tendência errada para as pessoas pensarem, os médicos só dão químicos. Não é verdade. Dão os comprimidos. Exatamente, os comprimidos e vai embora e não se chateia. Não, eu costumo dizer que o tratamento do intestino irritável envolve sempre 3 vertentes. A vertente farmacológica, naturalmente, e há fármacos que já têm muito tempo no tratamento do intestino irritável, infelizmente não os curam, mas conseguem pelo menos um alívio parcial naquelas alturas mais sintomáticas da maioria dos sintomas. Temos agora algo que está a começar a entrar também muito no léxico das pessoas, que é esta coisa da flora intestinal, dos probióticos. Nós estamos cada vez a ter melhores probióticos, conseguimos cada vez regular melhor a flora intestinal e sabemos que isso no futuro vai ter um grande impacto na qualidade de vida das pessoas. Vamos, não digo curar, mas pelo menos tratar adequadamente, mas também ainda estamos um bocadinho cedo nessa viagem que é compreender a flora intestinal e conseguir adequá-la ao tratamento destas doenças. Há depois também a parte, isto é fundamental, apesar de não ser uma doença psiquiátrica nem psicológica, não é tudo da cabeça nem pensar, mas há uma exacerbação dos sintomas pela parte da ansiedade, pela parte da depressão, e é importante também as pessoas procurarem ajuda nesse sentido. E depois vem a parte da dieta. A dieta é fundamental no intestino irritável, não fosse uma doença do tubo digestivo. Agora, é muito complicado separar o trigo do joio nos dias de hoje. É muito complicado ir à internet ver dieta para o intestino irritável e aparecem lá 500 milhões de páginas. E é preciso perceber que há muitas dietas que são mais marketing do que outra coisa qualquer, mas há outras, efetivamente, já com provas científicas dadas e validadas e que parece que, efetivamente, têm muito bons resultados. E aí é onde se insere uma dieta... Mas imagino que esse tipo de dietas depois também pode variar em função das pessoas. O que resulta nos não resulta noutros. Mas há algum padrão de produtos ou alimentos que têm mesmo que se evitar?
há genericamente algum grupo de alimentos, efetivamente, que se deve evitar, isto para todas as pessoas com intestino irritável. O café, o chá preto, o chocolate, bebidas com gás, comidas com elevado teor de gordura, não é? que é tudo aquilo que as pessoas gostam de dizer. Não me digam que me vai tirar o chocolate. Pois. Mas pronto, há uma dieta que efetivamente que é sensata, que é uma dieta que se chama FODMAP. FODMAP é um acrónimo em inglês que retira, ou pelo menos restringe, a utilização nas pessoas com intestino irritável de vários açúcares. Pronto, isto é um bocadinho difícil de compreender, mas açúcares são fibras. E há várias fibras, mas esses açúcares comportam-se de uma maneira idêntica no nosso tubo digestivo. Isto porque eles são mal digeridos ou não são digeridos, e toda a gente já sabe a lactose, por exemplo, a frutose, o trigo e não o glúten, que é uma coisa frequente que as pessoas dizem insensíveis, são intolerantes ao glúten. Não, é o trigo, é um frutano, é um açúcar, mas pronto, restringe um bocadinho. E eles são também osmóticos, o que é que isto quer dizer? Puxam água para dentro do intestino, aceleram o trânsito intestinal e depois, se chegarem muito cedo ao intestino grosso, são fermentadas pelas bactérias. Isso provoca gás e provoca desconforto nas pessoas com intestino irritável. Este tipo de dietas o que faz? Restringe, mas depois reintroduz. E por isso é que me parece uma dieta sensata. A partir do momento, como diz e bem, isto não é igual para toda a gente, infelizmente, senão nós tínhamos a cura para todas as pessoas. Melhor é não ignorar o assunto. Melhor é não ignorar o assunto, pergunte, vá, contacte um gastroenterologista, contacte um nutricionista, veja o que é que melhor se adapta para si, mas não fique isolado nesta doença, porque as pessoas ficam isoladas, há um grande desconhecimento, pensam que isto é tudo do sistema nervoso e não é. Há sempre coisas que nós podemos fazer para ajudar as pessoas. Muito bem, muito obrigado por ter vindo esta manhã aqui ao nosso Bom Dia Portugal. Falamos agora de